Olá, meus lindos e lindas. Eu sou a professora Josi Monteiro, do canal Luz do Saber, e hoje nós vamos estudar sobre relação de Euler. Bons estudos. Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é sobre relação de Euler, tá? A relação de Euler, ela é dada pela fórmula A mais 2 igual a V mais F, onde A é o número de arestas, V é o número de vértices e F é o número de faces, tá? Então, para a gente começar aqui, vamos dar uma relembrada no que seria arestas, vértices e faces, tá? Então, eu tô aqui, ó, com tetraedro, tá? O que a gente pode perceber nesse tetraedro? Que ele tem 4 faces triangulares, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 faces triangulares, tá? Todas as faces do meu tetraedro são triângulos equiláteros, tá bom? Então, aqui também eu tenho 6 arestas, tá? Arestas são essas linhas que estão unindo duas faces. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, tá? E tenho os vértices. Vértices são esses cantinhos aqui, ó, ou esses biquinhos, onde se encontram 3 arestas, tá? Então, eu tenho aqui 4 vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices. Tá bom? Entendido até aí? Então, agora nós vamos passar para os exemplos. Então, meus amores, agora nós vamos partir para os exemplos sobre a relação de Euler. A relação de Euler é dada pela fórmula A mais 2 igual a V mais F, onde esse A é o número de arestas, esse 2 é fixo da fórmula, esse V é o número do vértice e esse F é o número de faces. Então, nós temos aqui no exemplo 1. Num poliedro convexo, o número de faces é 8 e o número de vértices é 12. Calcule o número de arestas. Para fazer exercícios desse tipo, primeiro é bom a gente tirar os dados que ele oferece. Ele está oferecendo quantas faces? 8. Então, meu F vale 8, tá? Quantos vértices ele está oferecendo? Está oferecendo 12. Então, o meu V vale 12. E ele quer calcular o número de arestas. Então, o meu A, vou colocar aqui uma interrogação, porque eu não sei quanto vale, eu quero determinar. Então, primeiro a gente vai começar escrevendo a fórmula de Euler. A mais 2 igual a V mais F. E aí, agora eu só vou operar as substituições. Quanto vale meu A? Não sei, quero saber. Então, vou deixar o meu A como A. Vou repetir esse 2, que é fixo da fórmula. Quanto vale meu V? O meu V vale 12. Então, vou trocar aqui o V por 12. Quanto vale meu F? Meu F vale 8. Então, vou trocar o meu F por 8. E agora, só resolver essa equaçãozinha aí, tá? Vou fazer o seguinte. Vou repetir aqui o A mais 2 e vou primeiro efetuar aqui. 12 mais 8, 20. Quando chega aqui, ó, eu vou isolar esse A, equaçãozinha simples, quem tem letra de um lado e quem não tem do outro. Vou repetir o 20 e esse mais 2 vou passar menos 2, tá? 20 menos 2, 18. Pronto, achei o meu resultado, acabou a brincadeira. Esse poliedro tem 18 arestas, certinho? Agora, vamos passar para o nosso exemplo número 2, que diz assim. Determine o número de faces de um poliedro convexo de 20 vértices, cujo número de arestas é o triplo do número de faces.
Então, ele quer determinar o quê? O número de faces. Então, vou lá no F, colocar uma interrogação, que eu não sei quais são, vou descobrir. E ele diz que tem 20 vértices. Então, o vértice vale 20. E a aresta é o triplo do número de faces. Então, o meu A é o triplo de faces. O que é triplo? É 3 vezes. 3 vezes a face que é F. Então, o meu A é igual a 3F, tá? Agora, vou substituir na fórmula. A mais 2 igual a V mais F. Quanto vale o A, que é a minha aresta? A minha aresta vale 3F. Então, vou só trocar esse A por 3F. O mais 2 é fixo da fórmula. O meu V vale quanto? Vale 20. E o meu F? Não sei, quero saber. Então, vou deixar o F como F, certo? Agora, equaçãozinha simples do primeiro grau. Quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro, a gente fazendo as devidas trocas de sinais. Então, vamos aqui. 3F, ó. Aqui era mais F, então vou jogar menos F. O 20 já está no segundo membro, não vou mexer com o sinal dele, vou só repetir. O mais 2, vou jogar para o segundo membro, menos 2, tá? Daqui eu tenho o seguinte, 3F menos 1F, 2Fs. 20 menos 2, 18. F é igual a 18. O 2 que está multiplicando, joga para baixo, dividindo. 18 dividido por 2, 9. Então, esse poliedro tem 9 faces. Tudo bem até aqui, galera? Agora vamos passar para o nosso exemplo 3. Então, o nosso exemplo 3 diz o seguinte: determine o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Esse tipo de exercício ele é um pouquinho mais rebuscado, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção nas informações, mas é possível resolver. Vamos com atenção, olha só. Ele quer determinar o quê? O número de vértices. Então, já sei que eu não tenho vértice. Então, V, vou colocar uma interrogação porque eu não tenho. Agora, a quantidade de faces. Ele oferece, ó, 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, a face eu posso fazer uma soma de 6 mais 4, que dá 10 faces, certo? Agora, tem um outro detalhe para a gente descobrir a aresta. Qual é o detalhe? Quando a gente tem um poliedro convexo, aqui, né? Voltando aqui para o nosso poliedro, logo lá do início, o nosso tetraedro, o que a gente observa? Que uma aresta, ó, ela pertence a duas faces, tá? Então, essa mesma aresta pertence a essa face e pertence a essa outra face aqui. Então, quando isso acontece, a gente vai ter que fazer uma divisão dessa aresta por 2, tá? Então, vamos no passo a passo aqui, ó. Eu tenho 6 faces quadrangulares. Então, são 6 faces quadrangulares, quer dizer que as minhas faces são quadradas, tá? E um quadrado a gente sabe que tem 4 lados. Então, aqui eu representei 6 faces quadrangulares, 6 vezes 4, mais 4 faces triangulares. Então, se as faces são triangulares, as faces são como essa, tá? As faces são triângulos equiláteros. Então, triângulo sugere 3. Então, vai ficar 4 vezes 3. 4 vezes 3 são 4 faces triangulares, tá bom? E aí, eu vou dividir por 2, tá? Porque eu expliquei que cada aresta
ela pertence a duas faces. Então, tem que fazer essa divisão aí por 2. Agora, é só resolver essa continha. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12, dividido por 2. 24 mais 12, 36. 36 dividido por 2 vai dar 18, tá? Agora sim, a gente já tem o número de faces, que eu somei 6 mais 4, e a gente tem um número de arestas, que eu fiz 6 faces quadrangulares, 6 vezes 4, mais 4 faces triangulares, 4 vezes 3. E dividir por 2, porque cada aresta ela pertence a duas faces, tá bom? E aí, achei o número de arestas. Agora, a gente vai jogar na fórmula de Euler para a gente descobrir quanto vale esse vértice aqui. Então, vamos lá, continuar aqui. A mais 2 igual a V mais F. E agora, vamos fazer as nossas trocas. Quanto vale o nosso A, o nosso número de arestas? 18. Repito, 2, que é fixo da fórmula. Quanto vale o nosso vértice? Não sei, quero saber. Então, vou deixar o V como V. Mas quanto vale o número de faces? 10, tá? Equaçãozinha simples. 18 mais 2, 20, igual a V mais 10, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, 20, esse aqui não está somando, mais 10, vou passar para cá subtraindo, menos 10, igual a V, tá? 20 menos 10 dá 10, então 10 igual a V é a mesma coisa que V igual a 10, tá? Então, esses foram os nossos exemplos de hoje de relação de Euler. Se tiver alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo e ver quantas vezes forem necessárias, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus e beijinhos.